Salve, salve, pessoal. Vamos agora para o nosso segundo podcast do Instituto do Bruno Moura. Hoje vai ser um papo super legal, um papo aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas situações que no consultório a gente tem percebido, na clínica, e algumas situações muito legais para o dia a dia das pessoas para terem ali um estilo de vida mais saudável, uma longevidade saudável e poder, por exemplo, manter uma dieta ali duradoura, saudável, que realmente tenha benefícios para você que está ali buscando uma vida mais saudável. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a doutora, nossa nutricionista, doutora Gisele Meyer. É um prazer ter você aqui no nosso segundo podcast. Queria que você se apresentasse um pouquinho, Gisele, e vamos começar o nosso bate-papo aí sobre nutrição. Então, eu sou Gisele Meyer, nutricionista, e ao longo dos anos eu percebi o quanto as pessoas ficam frustradas tentando fazer dietas muito restritivas. Então, meu objetivo na nutrição, no atendimento no Instituto Bruno Moura, é mostrar para as pessoas que é possível seguir dieta sem sofrer. Dieta que é possível seguir, dieta que dá para encaixar alguns tipos de alimentos que as pessoas gostam mais, que dieta não é sofrimento. Dieta é estilo de vida e é possível para todas as pessoas. É isso mesmo. A Gisele, inclusive, é minha nutricionista e me ajudou muito no processo de emagrecimento. E a gente sempre fala, ela sempre fala, né, que a dieta é muito personalizada. A gente realmente não precisa ter a dieta como algo sacrificante, realmente. Mas, Gisele, o que eu vejo muitas das pessoas, e assim também foi comigo no início, é que muitas pessoas querem um resultado muito rápido, muito imediato, né? Então, não querem ali esperar o tempo, por exemplo, que tiveram para engordar, né? Para ganhar o peso todo, demoraram muito tempo. Mas quando quer emagrecer de uma hora para outra, né? Então, como é que você vê isso no consultório? Se você realmente tem visto essa, né, urgência e quais são os principais problemas da gente realmente querer fazer uma dieta muito rápida com resultado muito imediato? Quando a gente fala em emagrecimento rápido, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? O primeiro é, como é esse emagrecimento rápido? Ele é de uma dieta muito restritiva, por exemplo, vou fazer agora a dieta da melancia, vou comer só melancia o dia inteiro. Dieta do ovo. Do ovo. No primeiro momento, a pessoa vai perder peso porque ela vai estar em um déficit calórico muito grande, então ela vai perder peso. Mas a longo prazo, quando a gente fala ali, deu 1 mês, 2 meses, primeiro que ela não vai conseguir sustentar isso, né? Não é sustentável. Não é sustentável. Segundo, que toda vez que ela entra nessa restrição calórica muito severa, ela vai pegar o metabolismo dela, ela vai tacar o metabolismo dela lá no chão. Quando ela volta a comer, e eu não estou falando em voltar a comer descontroladamente, não. Volta a comer normal, ela estava ali só no ovo. Então, ela começa a colocar outros alimentos, como o metabolismo dela estava mais lento, ela vai engordar mais fácil, né? Certo. Então, ela volta a comer uma quantidade de calorias ali razoável, ela vai engordar com facilidade. É quando a gente vê aquele famoso efeito sanfona, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Não, tem uma viagem, vou fazer uma dieta aqui bem restritiva. E quando é jovem, então, não, é só eu tirar o jantar. Aí ela tira o jantar ali por um tempo, emagrece rápido, depois ela volta a comer e engorda tudo de novo. Só que cada vez que isso acontece, a quantidade de células de gordura aumenta e fica cada vez mais difícil, né? Aí a pessoa fala, meu metabolismo tá lento, fiquei velho. Não, não é só isso, né? Ou então é problema da tireoide, né? Da tireoide, tem muita tireoide. Tem muita gente que diz, não, meu problema é tireoide, não consigo, né, emagrecer. E muito dessas decisões erradas. E eu acho, Zé, que algo que é muito, né, que as pessoas se baseiam muito, você ficar todo dia se pesando, né? Inclusive, você brigou algumas vezes comigo, para de se pesar todo dia. Então, isso é algo que realmente pode prejudicar muito, porque você pode ter uma falsa sensação que está perdendo peso, né? Está engordando, mas isso pode ser por causa de massa magra, de massa gorda, né? De músculo, água também, de né? água. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa questão de, né, como essa composição corporal, que a gente chama, né, é importante, né? Essa avaliação, é importante. E você fazer um exame específico para realmente ter uma noção de que o que você está perdendo, além de só da balança, né, que a gente tem, às vezes, mais fácil. Como é que é essa avaliação que vocês fazem? Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, eu acho que eu já te falei isso também, que a balança, ela é um peso burro, né? Ela vai pegar ali seu peso total.
Então, nesse dia, se você beber um pouco mais de água, ou se você comer algum alimento que ele vai reter um pouco mais de líquido, você vai subir na balança e você vai estar com peso maior. E não necessariamente isso é gordura. Sim. Só que a pessoa, quando ela está no processo de emagrecimento, que ela vê o peso maior, tira da cabeça dela que aquilo ali não é gordura. Exatamente. Não vai tirar, né? Então, assim, a balança, ela não é parâmetro de emagrecimento. Ainda mais quando a gente pega um paciente que ele está fazendo uma mudança no estilo de vida dele. Sim. Então, provavelmente é um paciente que já começou a treinar, a fazer musculação. Sim. Então, quando a gente pesa ali na balança e não está tendo diferença, e o músculo? E o músculo, exatamente. Né? A gente pega lá, você vê o tanto de resultado que a gente pega no consultório, que a pessoa vai e perde na balança 3 quilos. Quando a gente vai ver a composição corporal, ela diminuiu 7 quilos de gordura, aumentou 2 quilos de massa. Se ela tivesse focada só ali na balança, na verdade, a maioria, mesmo assim, ainda tá, né? Só depois desse primeiro resultado, que ela vê a composição corporal, que ela começa... E foto, né, Bruno? Sim. Foto, não tem jeito, tem que ter foto. Os meus pacientes lá na consulta falam, vai com a roupa assim, porque a gente faz foto. Porque a foto, ela é o melhor comparativo. Exato. Às vezes, até na balança de bioimpedância, porque você sabe que não é o melhor padrão que tem, seria o exame DEXA, né? Então, quando a gente pega ali a balança, pode ser que na balança não tenha dado tanta diferença. Mas aí, quando a gente pega a foto da pessoa e vai comparando ali mesmo os detalhes, aí vê diferença, né? Então, eu acho que o melhor parâmetro é foto, roupa, uma avaliação mais detalhada para ver massa e gordura, né? Que é essas que a gente vai fazer ali no consultório no dia a dia. E é interessante falar desses exames também, né? A Gisele faz sempre, além da bioimpedância, né? A calorimetria, né? Que é um exame muito importante. A composição corporal, a bioimpedância é muito boa, né? Para aquele acompanhamento, às vezes, mais de perto. Existe um exame que chama-se DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro, que eu gosto muito dela, inclusive. Ela é o mais fiel, mas nem tanto disponível, né, em todos os consultórios. Por isso que a bioimpedância é muito importante, porque você consegue ter ela com muita facilidade e te dá grandes informações. Então, a DEXA, você fazer a densitometria de corpo inteiro, fazer episodicamente em alguns momentos, ele é interessante, né, porque a gente dá um refinamento dessa perda, né, mas realmente a bioimpedância é super importante nesse acompanhamento de perto. Agora, a balança realmente não tem como. Tem que esquece a balança. E, inclusive, agora há pouco tempo, de um mês para o outro, fui me pesar e disse, cara, engordei 3,5 kg. E aí eu disse, meu Deus, lá vai eu voltar para o sobrepeso, para a obesidade. E aí, quando eu fui, isso foi na balança, mesmo sabendo de tudo isso, para você ver. Você já falou várias vezes comigo e mesmo assim me desesperou. E quando eu fui ver, ganhei exatamente 3,5 kg de massa magra, de músculo. Então, quer dizer, um resultado que eu imaginava ser péssimo. Quando você vai para o detalhe, quando você vai para uma bioimpedância, para a DEXA, você vê que o resultado foi excelente, né? Você ganhou massa magra. E aí, o que eu acho que é muito importante a gente sempre falar é sobre massa magra, né? Eu falo muito isso com meus pacientes. A gente inclui, além dessa avaliação que a Gisele faz, mas na nossa consulta a gente faz a avaliação de força, de músculo. Isso é fundamental para mim, porque a gente faz essa avaliação com dinamometria, inclusive, na consulta, porque a gente quer avaliar a força, o quanto de músculo esse paciente tem. Quanto mais músculo tem, mais o paciente vai viver. Então, quando a gente fala em longevidade saudável, de você viver mais, a gente está falando de ter músculo. Você tem músculo, você tem mais reserva energética para você gastar ali contra uma doença, por exemplo. E quando você tem músculo, você tem mais equilíbrio, mais sustentação, te ajudando, inclusive, a diminuir dores no joelho, articulações. Envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade, ter mais autonomia, chegar na velhice não precisa ser carregado para fazer alguma coisa básica. Isso quem vai te dar é o músculo. Então, por isso que a gente tem que ser... Eu converso muito com a doutora Gisele sobre isso. Né? Não adianta a gente tirar o paciente da obesidade e levar ele para a sarcopenia, que é a perda de músculo. Porque aí a gente está criando um grande problema para ele. Não para agora tanto, mas para quando ele tiver 70, 80 anos. Então, a gente está criando um problema muito, muito importante. Então, é o que eu falo, as canetinhas milagrosas aí para perda de peso, elas podem, às vezes, estar criando um outro problema. Mas é claro que a gente tem muito esse olhar sobre o ganho de massa. E a bioimpedância, a DEXA, te mostram muito bem isso, além das forças que a gente avalia durante o exame. Então, ter músculo é importante. E aí, Gisele, é algo que eu sempre, né, durante a consulta, sempre falo. Eu quero uma quantidade, uma dieta que melhore essa massa muscular. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, Gisele, como, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode consumir para diminuir a gordura, mas principalmente o que a gente pode consumir
para que a gente ganhe músculo, massa magra? O que seria, assim, na prática, o que eu posso comer para melhorar a massa magra? Então, a gente não tem um alimento específico, né, Certo. para o ganho de massa muscular. A Aham. gente tem uma combinação desses alimentos, então, ali dos macronutrientes, de proteínas, carboidratos, gorduras, que vão te ajudar no ganho de massa muscular. Quando a gente fala em ganho de massa muscular, a gente pensa o seguinte: no exercício físico existe o rompimento da fibra, né? Sim. A fibra vai romper ali. Por isso que a gente sente dor, né? Uhum. Quando a gente não tem nutriente suficiente, essa fibra vai voltar, porque ela vai reconstruir. Se não tem nutriente, ela provavelmente só vai voltar ou até vai diminuir o tamanho dela, Uhum. porque ela vai ser consumida ali. Sim. Quando você tem nutriente, existiu o rompimento da fibra. A hora que ela está vindo aqui, o nutriente está vindo, para fazer ela crescer. Sim. Então, sem comer, não tem ganho de massa muscular. Uhum. Não tem como, a conta não vai fechar. Sim. A pessoa pode fazer reposição hormonal. Se for comparar ao que ela era antes na questão hormonal, no primeiro momento ela vai manter o músculo, vai ajudar a ganhar um pouco de músculo? Vai. Mas ela precisa de comida a longo prazo para continuar esse ganho de massa muscular. Sim. Então tem que ter. E a massa muscular é o que a gente sempre conversa lá também, né? É a massa muscular que vai te emagrecer? É a musculação que vai te emagrecer? Não, é a dieta. Mas ela que vai te manter magra. Sim, Né? exatamente. Ela que vai te manter magro. É ela que vai te ajudar a ter um metabolismo maior. Um metabolismo que vai te permitir comer mais. Sim. Quando a gente fala num atleta musculoso, o cara é só músculo, o cara come um pratão de macarrão, arroz. Assim, pra onde vai tanta comida? Sim. Músculo. É o músculo consumindo. Então, quando a gente fala em emagrecimento a longo prazo, tem que ter massa muscular. E, principalmente, não ter a perca de massa muscular no processo de emagrecimento, né? E por isso que é tão importante o acompanhamento que a gente faz lá no Instituto, de supervisionar esse paciente num todo. E não só, toma aqui o medicamento, você vai tomar essa canetinha, você vai tomar esse medicamento, para de comer e vai viver sua vida. Não. Tem que existir a mudança de hábito desse paciente. Para a gente não é interessante que esse paciente emagreça 20 quilos em um mês, se 10 quilos for massa muscular. Depois ele vai ter o reganho, né? Então, para a gente não é interessante. O que a gente quer lá no Instituto é que as pessoas saiam de lá e daqui a um ano elas falem assim: cara, eu mudei a minha vida. Eu mudei a minha vida em todos os sentidos. Então, o músculo permite você ter essa disposição, essa vontade de viver, né? Porque antigamente a gente via muito, não tinha essa história de segurar a massa muscular, era só perder os 20 quilos e pronto, e acabou. Só que aí você via a pessoa apática, a pessoa desanimada, a pessoa magra, mas a pele caída, aquele aspecto de doente. Os nossos pacientes do Instituto não ficam assim. A proteína é muito importante, né? Você consumir ali, né, carne e tal, mas como a Gisele falou, tudo é uma combinação. Né? Porque, e o que eu sempre falo para os pacientes também, o paciente fala muito, é só para eu ganhar massa muscular, eu tenho que fazer só musculação? Não. A gente precisa do aeróbico também. Né? É o que eu falo para o paciente. Para o músculo crescer, a gente precisa de motorzinho para o músculo crescer. Né? E esse motorzinho, que são as mitocôndrias, quem te dá o motorzinho em grande quantidade, de qualidade, é o exercício aeróbico. Então, se você não tem exercício aeróbico, você não tem mitocôndria, que é o motorzinho para o músculo crescer. Então, a gente precisa realmente ter uma combinação. Tanto na parte dietética, é claro que mais proteínas, né? Mas você precisa do carboidrato ali. Até porque senão você vai, em vez de ganhar massa, você vai perder massa. É como se o carboidrato, se a gente for levar para essa comparação da mitocôndria ser o motorzinho, o carboidrato seria o motorzinho. O motorzinho da alimentação. Então, exatamente, para te dar energia para poder você conseguir a proteína agir melhor, né? Para a síntese proteica. Então, a gente precisa de uma combinação. E por isso que a gente precisa de profissional junto, né? Porque às vezes a gente pensa num jeito que está totalmente equivocado. E a gente está pensando que está fazendo uma coisa certa e está fazendo errado. Né? Então, no caso do exercício, o aeróbico é fundamental. É claro, eu sempre digo que tem que fazer 5 dias, pelo menos, de exercício resistido, no mínimo 3 dias de exercício aeróbico. Os 2 têm que andar juntos. Não adianta fazer só um. Não tenho tempo para fazer. Né? Essa é uma dúvida muito frequente, inclusive, né? Pô, não tenho tempo para fazer, eu posso priorizar um, tem que fazer os 2, essa primeira. Outra, uma dúvida que é muito frequente. Quando é que eu faço aeróbico? Antes ou depois da musculação?
eu sempre recomendo fazer depois da musculação. Por quê? Porque ali durante a musculação, a gente até comentou brevemente sobre isso, durante a musculação você rompe fibra, né? Aquilo ali acaba tendo uma liberação do ácido lático, que a gente chama. E esse processo é o que vai te gerar um pouco de dor e de fadiga. Quando você faz o exercício aeróbico quando você faz após a musculação, o que acontece? Esse teu aeróbico, principalmente ali se você botar a frequência cardíaca ali no seu reloginho em torno de 120, esse teu aeróbico vai ajudar a retirar esse ácido lático que foi Essa inflamação causada. causada ali durante a musculação. O ácido lático foi liberado, o lactato, esse exercício aeróbico ele ajuda a retirar. E aí vai diminuir a fadiga para o próximo treino ser melhor. Então, fazer o aeróbico após a musculação é melhor, né? É claro que existem algumas, né, controvérsias, tem algumas outras teorias, mas a gente essa fala que até assim, que é para soltar o músculo, que é né? para soltar o músculo, falar de uma exato. forma mais... Você vem ali, deixa aquele músculo ali contraído, né, Sim, dolorido, você vem com um cardiozinho depois para soltar aquele que é a história grosso modo, né? de absorver aquele ácido lático e tal, e diminuir a fadiga pós-treino. Então, eu sempre falo isso, mas realmente tem que fazer os dois, né? Pelo menos 3 vezes por semana você fazer o aeróbico. Então, essa é uma dúvida muito comum. Algo que também é muito comum, José, aí a gente vai falar num outro assunto que é muito, né, é muito falado, né? Suplementação, né? Então, suplementação, essa suplementação com essas proteínas vegetais, como o whey, a gente sempre usa o whey, principalmente para ganhar, né? A gente tem uma cota, vamos dizer assim, de proteínas que a gente tem que consumir durante o dia, né? E o whey, pela facilidade, até às vezes, né, de você ter uma proteína em quantidade, ele sempre inclui, né, na dieta, né? Fala um pouquinho sobre essa questão do whey, da creatina, o que você geralmente pede ali para fazer isso aí no dia a dia? Sim, o whey eu uso bastante, porém, hoje a gente já tem no mercado outros tipos de proteínas que a gente substitui pelo whey por causa da absorção do whey, né? Sim. Então, assim, a quantidade de pessoas que não toleram whey, tanto no paladar como principalmente na digestão, é muito grande, né? Então, assim, o whey, que é a proteína extraída do soro do leite, né? Ele tem 2 gramas de leucina. Essa leucina é que vai ajudar na síntese proteica, né? A gente já tem outros suplementos, como, por exemplo, alguns suplementos de origem vegetal mesmo, que aí vai fazer uma combinação ali de soja com outros tipos de proteínas, de ervilha, por exemplo. Vai fazer aquela combinação para chegar nessa leucina também, só que a gente vai precisar de uma quantidade um pouquinho maior para bater. E hoje também a gente tem o Body Balance, né? Que é a proteína assim, que eu mais tenho passado no consultório. Inclusive a proteína que eu uso, eu gosto muito, porque a gente consegue bater com a mesma quantidade de whey, bater essa dose de leucina, ela é uma proteína extraída do colágeno e ela não tem o desconforto que o whey tem. Então a gente consegue bater ali no dia a quantidade de proteína para a pessoa, né? No caso, por exemplo, eu não consigo comer uma quantidade de carne ali no dia a dia muito grande. Então eu sempre vou usar ali ou um iogurte com uma proteína a mais, ou mesmo a Body Protein, eu sempre estou usando, que é para tentar bater essa quantidade de proteína. Né? Body Balance. Mas eu tenho uma experiência muito boa, pessoal, com Pepti Strong, que é outra proteína, essa derivada da fava. Né? Então, na verdade, eu não tiro o whey, eu coloco o whey em um momento e o Pepti Strong em outro momento. São sinalizadores ali para síntese proteica, então eu acabo separando os dois. E eu tive um excelente resultado dessa forma, né, com o Pepti Strong. Eu não tenho experiência com Body Balance, mas o Pepti Strong é muito bom também. O Pepti Strong, na verdade, inicialmente ele foi muito estudado em pacientes que estavam acamados. Então, fizeram uma comparação. Alguns pacientes usaram o Whey e outros usaram o Pepti Strong. Teve creatina? Não, acho que a comparação nesse estudo foi só os dois. E aí eles mostraram que aquele reganho da massa muscular foi melhor em quem usou o Pepti Strong. Então, mostrando até talvez uma eficácia melhor do Pepti Strong. Então, é o que eu tenho realmente até, inclusive, orientado meus pacientes para que não percam muita massa magra, também usar o Pepti Strong. Eu tenho passado muito, mas explicando justamente um pouco disso aí, Bruno, que o Pepti Strong, ele não vai substituir o whey. Não vai substituir. Quando eu falo em whey, na proteína ali, é para bater a quantidade de proteína, Sim. Né? Então, por exemplo, principalmente também paciente que a rotina é muito mais corrida,
a gente tem que lançar mão desses suplementos, né? Que é pra gente conseguir que a pessoa se alimente. Sim, então, proteína, ótima opção. A gente usa o whey ou alguma proteína de outra fonte como bater meta de proteína e o Pepti Strong, que é extraído da fava, para a gente ajudar nessa síntese proteica. Porque no Pepti Strong, quando a gente fala em 4 gramas de Pepti Strong, 2,5, não tem a quantidade de proteína que o whey tem, né? É uma função um pouco diferente. Dele, mas a eficácia dele na síntese proteica, exatamente. É muito interessante. E eu friso isso muito para o paciente. Eu não quero que você tire o whey, porque o whey vai te... É claro, mas sempre depois eu digo, vá para nutricionista, mas não é para substituir um pelo outro. Na verdade, tem... Né, no final das contas, a gente tem um papel um pouquinho diferente ali no resultado final. Né? Um vai te ajudar muito no ganho da proteína, para te consumir aquela proteína, e o outro para síntese realmente muscular. Né? E essa é uma outra dúvida, já, que sempre pergunto, sobre o whey hidrolisado, o whey isolado e o whey concentrado. Né? Qual é o melhor? Qual é o melhor, né? Parece que para aqueles pacientes, daí eu vou deixar a Gisele falar um pouco melhor sobre, parece que para pacientes que têm mais problemas intestinais, o hidrolisado seria reservado para esses pacientes, porque eles seriam quebrados, aquela proteína seria quebrada em pedaços muito pequenos e melhorada a absorção. Esse seria o hidrolisado, seria melhor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a diferença do whey isolado, o whey hidrolisado e concentrado. Então, primeiro a gente tem que levar em consideração a absorção de cada um, né? Então, hidrolisado, a absorção é maior, porque ele já é mais quebradinho, ele tem menos carboidrato, ou seja, o carboidrato do leite, a lactose, então menos lactose. Aí depois a gente vem pro isolado, que aí ele fica ali um pouco melhor que o hidrolisado, a absorção menos que o hidrolisado, né? E um pouquinho mais de carboidrato. E o concentrado. Que custo-benefício é o mais barato. Quem não tem problema de digerir e nem quer diminuir calorias, ele é uma ótima opção. Como ele tem mais carboidrato, ele é mais calórico, né? Agora, aqui no hidrolisado, Bruno, hoje eu tenho usado para quem tem problema de digestão, de digerir, o Body Balance. O Body Balance. Porque é mais palatável do que o hidrolisado e ele não tem nada de carboidrato, né? E nada de lactose. Então, quando fala em digestão, em ele manter uma dieta anti-inflamatória por um tempo, Body Balance. Vou pro Body Protein, com certeza. Certo. A gente falou um pouquinho sobre né, um pouquinho da dieta em si ali para perda de peso, mas algo que eu e a Gisele troca muita ideia é sobre dietas anti-inflamatórias, né? Eu atendo muito paciente de dor, né? Então, ali na dor, a gente tem muito paciente que claramente são pacientes que estão inflamados, né? Como um todo, não é só a inflamação daquela articulação, são inflamações ali sistêmicas, né? Uma inflamação crônica, e realmente são pacientes que são obesos ou que têm sobrepeso. Então, tudo está ali no mesmo pacote, né? Obesidade, dor crônica, inflamação crônica. E aí eu falo, eu sempre passo para a Gisele, preciso de uma dieta anti-inflamatória. Como é que funciona, como é que a nutrição ajuda, Gisele, nesses pacientes que têm ali uma dor crônica, que tem uma artrite no joelho, uma artrose no joelho crônica, que de vez em quando incha, aquela bursite que de vez em quando ataca. Como é que a nutrição pode ajudar com uma dieta anti-inflamatória? Então, quando a gente fala em dieta anti-inflamatória, a gente vai tirar ali por um período, alguns alimentos que têm um potencial inflamatório maior. Quando a gente fala disso, a gente tem que colocar glúten, a gente tem que colocar açúcar, a gente tem que colocar lactose e diminuir consideravelmente carne vermelha. Porque a carne vermelha, ela tem um tempo maior de digestão, então ela vai ficar mais tempo ali no seu intestino e ela tem a tendência de deixar aquele intestino mais inflamado por ficar mais tempo ali. Então a gente tem que tirar esses alimentos por um tempo e incluir alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos mais ricos em antioxidantes e nutrientes que vão fazer aquele corpo trabalhar melhor. Então ricos em ômega 3, ricos em gorduras boas, carboidratos de boa qualidade. Então é realmente mudar por um tempo ali aquela alimentação
alimentação e depois a gente vai reinserindo novamente esses alimentos que a gente tirou. Não é para a pessoa ficar sem aqueles Sim, alimentos o resto da vida. A gente precisa melhorar aquela saúde do intestino. Então, quando a gente fala em desinflamar o corpo, até na internet muita gente fica, agora tudo é desinflamar, desinflama o corpo. Mas é realmente os nossos hábitos, o excesso de açúcar, o excesso de corante, conservante, deixa o nosso intestino inflamado, né? Exatamente. Com aquelas bactérias todas ruins. Então, a gente precisa reorganizar essa casa. Sim, então, a gente vai tirar esses alimentos por um tempo, vai incluir ali nutrientes, vai incluir suplementos. Eu gosto muito do Guardian, né? Você passa também ele, né? Eu gosto muito do Guardian, porque ele é um suplemento muito completo para melhorar justamente esse intestino. E o intestino ali é a chave, né? Tudo que você come, tudo que entra, se for via oral, ele vai ter que ser absorvido pelo intestino, né? Então, se chega ali no intestino, se as paredes ali do seu intestino não estão boas, não vai absorver. Aí você fica remando contra a maré. Até para ganho de massa, Bruno. Eu tenho pacientes que a gente vem tentando, não vai. A pessoa já tá comendo, assim, muitas calorias. Fala assim, vamos tentar fazer aqui 20 dias uma desinflamatória, vamos tentar melhorar esse intestino. A gente faz, melhora o intestino e aí volta a alimentação normal. A pessoa consegue ganhar músculo. Exatamente. Então, o intestino realmente é a chave ali de você conseguir o seu objetivo, seja emagrecimento, ganho de massa muscular, diminuir dor, melhorar lipedema. Então, esse corpo tem que estar preparado, tem que estar saudável para responder a qualquer estímulo que você queira que ele responda, né? Essa é uma visão que a gente tem muito forte hoje em dia. Né? Sempre se falou um pouco disso, né? Que o intestino é nosso segundo cérebro, né? E cada vez mais essa microbiota intestinal que a gente chama, a gente está cada vez de olho nela, né? Porque a gente sabe que no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Porque a gente tem que ter mais bactérias boas e menos ruins. Quando a gente inverte isso, traz mais bactérias ruins, tem mais bactérias ruins no intestino, nosso intestino fica mais, vamos dizer assim, mais abertinho ali, né? Fica mais aberto, permitindo ali se passar pelo intestino coisas boas e coisas muito ruins. É a hora que o intestino está inflamado. E não deixando que você absorva coisas boas, como uma medicação que você faz, uma alimentação adequada, mas que não está sendo absorvida. Então, quando você tem esse intestino, essa microbiota ruim, que a gente chama de disbiose, isso é péssimo. Péssimo para você ganhar músculo, péssimo para você melhorar de uma inflamação. Acho que péssimo para viver, né? Para viver. Então, péssimo até para você respirar. Se você não conseguir realmente mudar essa microbiota, você não vai conseguir evoluir. Então, esse é um olhar muito forte que a gente tem, e a Gisele faz muito isso, né? De trabalhar essa parte anti-inflamatória para melhorar essa microbiota também. No lipedema também, né? Que é o ponto principal do lipedema. Quando a gente fala na célula do lipedema, ela é uma célula de gordura que ela tem uma fibrose por volta dela, né? As nossas células, né? Ela é fechadinha, né? A célula do lipedema, a célula de gordura do lipedema, ela tem buracos nela. O que o nosso corpo faz para defender essa célula? Porque começa a entrar e sair nutrientes ali sem ordem, né? Ela vem e faz uma fibrose por volta dessa célula. Por isso que quem tem lipedema, ela é uma gordura mais fibrosa. A gente consegue ver no aspecto aquelas fibroses. É uma gordura mais dura, que dói ao toque, né? Mais palpável, né? E dolorosa. Né? Aí o aspecto dessa pele fica uma pele mais doente, uma pele ali mais com aspecto de laranja. Tudo por conta dessa fibrose causada. Então, a gente só consegue realmente ter um emagrecimento dessa célula se a gente tirar essa fibrose. Essa fibrose a gente só consegue tirar desinflamando o corpo. Então, mais uma vez, a gente cai lá no desinflamar o corpo. Então, vai ter que ter uma dieta para desinflamar esse corpo. Junto com isso, a gente vai estar com a dieta ali com déficit calórico, que é para perder mesmo gordura, e com antioxidantes, né? Então, aí entra o injetável, que são o injetável para o lipedema que a gente tem lá na clínica, é rico em antioxidantes, para realmente ajudar nesse processo de desinflamar o corpo, para que essa célula não tenha aquela fibrose ali em volta dela. A partir do momento que a gente tira essa fibrose, aí a gente consegue perder essa gordura. Se não acontece o que foi a vida inteira antes de ter os estudos do lipedema, né? A pessoa emagrece, mas a gordura do lipedema fica ali. O lipedema é aquela, né? Para quem não conhece, o lipedema cada vez mais tem sido estudado, é aquele acúmulo de gordura, né? Principalmente ali nas pernas, na coxa e braços,
Aquela mulher que acaba emagrecendo, mas fica aquela gordura ali, aquela gordura que você palpa ali é dolorosa, né? Então, acaba perdendo, criando músculo, mas parece que aquela região ali não sai, né? Então, isso é muito típico de lipedema, né? Então, lá no Instituto a gente tem um foco muito para isso também e trata muito essas pacientes. Utiliza botas, por exemplo, de compressão também, que são muito, né, utilizadas, drenagens, além da parte alimentar toda. Então, o lipedema tem sido muito estudado e a gente tem conduzido muito bem esses pacientes com bons resultados, né? Com isso que a Gisele, inclusive, comentou. A gente vai falar sobre 2 pontos agora muito, né, muito comuns aí no nosso dia a dia e gera muita dúvida. Jejum intermitente. Jejum intermitente, né? Quanto tempo é jejum intermitente? Existe quais tipos de jejum intermitente? Então, assim, é muito falado disso, de jejum intermitente hoje, né? Particularmente, eu gosto muito do jejum intermitente em algumas situações, né? Principalmente naquele paciente que tem uma resistência insulínica muito alta. O que significa isso? A dificuldade do nosso corpo, ali da insulina, que vem do pâncreas, tirar o açúcar do sangue. Então, quando o paciente tem essa dificuldade de tirar esse açúcar, ali que a gente ingere pelo carboidrato e tal, a gente chama isso de, né, claro que a grosso modo, de resistência à insulina. E aí o jejum intermitente teria um benefício muito grande. Tem muitos estudos atualmente falando sobre o benefício do jejum intermitente para a saúde cerebral, para a saúde cardiovascular. Então tem muita coisa legal, mas jejum intermitente não é para todo mundo. E não é para todo momento. E não é a única alternativa, né? Então, existe pacientes e pacientes, né? Então, você começar um paciente com um jejum intermitente de cara, né? Então, tem paciente que vai fazer, né, vai fazer o jejum intermitente, vai para a academia e vai desmaiar, vai ter uma hipotensão. Então, fala um pouquinho, Gisele, sobre jejum intermitente. Então, eu sou o tipo de nutricionista que são pouquíssimos pacientes que vai sair lá do meu consultório com jejum intermitente para ele fazer. Eu reconheço a quantidade de benefícios que o jejum intermitente tem. Ele realmente vai causar ali uma melhora no corpo, porque ele vai pegar as células ruins e fazer com que essas células morram, né? Ela vai entrar em apoptose, que a gente fala, né? Elas vão morrer. Então, ela vai trazer benefício para todo o corpo, né? Porque onde tiver essa célula ruim e ela morrer, vai ser beneficiado. Sim. Então, o jejum realmente é muito interessante. O que não é interessante é, igual você falou, qualquer pessoa fazer jejum. Né? Porque se você pega uma pessoa que ela vem de uma dieta rica em carboidrato, que a pessoa come muito fast food e tudo, e a pessoa vem para esse jejum, as chances dessa pessoa ter compulsão alimentar é muito grande. Sim, exatamente. Primeiro que ela vai quebrar o jejum de forma errada, né? Segundo que ela não vai saber a quantidade que ela vai comer ali naquela quebra de jejum. Aí é onde ela come exageradamente, não tem emagrecimento, né? E ainda vai prejudicar ainda mais o corpo, sim, né? Exato. Então, assim, primeiro, arruma a casa, né? Eu gosto de falar muito isso. Arruma a casa, aprende a comer. Sim. Aprendeu a comer? Talvez a gente vá para uma cetogênica. Você fez cetogênica lá no início. É legal a gente fazer uma cetogênica às vezes. Então, vem para uma cetogênica. Por quê? A cetogênica vai ensinar aquela pessoa a ficar saciada por mais tempo com proteína e gordura boa. Sim. A pessoa aprendeu a ficar saciada ali, aprendeu a comer direitinho, aí é legal o jejum. Aí é legal. E outra coisa que eu gosto muito de auxiliar ali na hora do jejum. A gente vai tirar jantar. E não café da manhã, né? Porque ali no café da manhã a gente já libera enzimas, nosso corpo, de acordo com o ciclo circadiano, né? O nosso corpo tá liberando enzimas que vão facilitar a digestão, que vão melhorar a saciedade, que vão facilitar o emagrecimento. Então, essa é a hora de você dar nutrientes bons pro seu corpo. E aí lá no jantar, lá à noite já é o contrário, nosso corpo já tá diminuindo esses hormônios e liberando outros, que é o hormônio do relaxamento, que vai te fazer descansar e não comer, né? Então, que a pessoa faça o jejum dessa forma, eu acho muito mais interessante e acho que ela vai ter muito mais benefícios, vai colher realmente os benefícios que o jejum traz, né? E assim, o que eu falo sempre para o paciente também é que paciente, eu quero fazer jejum, então, né, a gente sempre convence ele que o jejum tem o seu momento, não é para todo mundo, tem o seu momento. Você tem que ter uma consciência, talvez, alimentar um pouco diferente. Pode gerar, por exemplo, compulsão alimentar. E esse paciente, cada paciente é um paciente. Tem paciente que no processo de emagrecimento a gente coloca uma medicação para compulsão alimentar. Então, se ele tem histórico, você vai evitar aqui, já vai segurar um pouquinho, já vai colocar uma medicação junto. Então, tudo realmente tem que analisar em conjunto, né? E outra, o jejum intermitente, é isso que eu falei, nunca pular o café da manhã.
tem um estudo que é muito controverso. Porém, ele fala que você fazer jejum intermitente pulando o café da manhã, ele aumenta a incidência de eventos cardiovasculares. Então, assim, você piora a situação cardiovascular. Então, pular o café da manhã eu nunca oriento. Não por causa desse estudo, porque eu acho que ele é controverso, mas sim porque realmente eu acho que é uma alimentação nobre, o café da manhã. Então, não pular. Agora, o que dá para fazer de forma até relativamente tranquila é aquele paciente não se alimentar 10 horas. Porque 10 horas da noite, a gente tem que entender que existe esse ciclo circadiano, onde 10 horas da noite não é para o nosso corpo tá fazendo digestão, é para ele estar agindo, fazendo a reparação do que está ruim na gente. Então, você fazer isso, direcionar o seu metabolismo, o seu corpo para fazer digestão 10 horas da noite, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é trazer essa alimentação igual nossos avós faziam. Né? Já se alimentavam 5, 6 horas da tarde. Era a última refeição. Era a última refeição. Só que na nossa era, vamos dizer assim, a facilidade alimentar de você pedir uma refeição de 9, 10 horas da noite, isso é muito fácil hoje. E as pessoas estão comendo cada vez mais tarde e prejudicando nosso metabolismo de uma forma geral, né? Nossa digestão. Então, aí muitas vezes a maioria das pessoas, Bruno, leva a realidade que ela já tem e aplica o jejum ali. E não, tem que existir uma mudança de hábito, né? Sim. Porque a pessoa vai falar assim, não, vou fazer jejum o dia inteiro então, porque eu já estou na correria mesmo, eu já acordo sem fome, que ela já está acostumada a não tomar café da manhã, Sim. Acordo sem fome, no almoço estou trabalhando, eu vou ficar sem comer o dia inteiro. Quando eu chegar em casa, que já é um horário que a pessoa já come mais mesmo, porque ela chega ali, eu mereço, tô cansado. Ela vai lá e pede um hamburgão no iFood, cheio de maionese, e quebrei meu jejum, tô arrasando. Exato. E o problema, às vezes, nem é problema ou solução, não é nem o que você come, não é nem pela ausência do que você come no jejum. Mas o problema, às vezes, é a janela alimentar. É ali que não adianta você fazer o jejum todo e na janela alimentar ali você comeu 2.000 calorias. Aí não tem sentido. Né? Então, jejum não é para todo mundo, jejum tem que ser orientado e jejum tem hora certa para fazer o jejum. Com certeza tem muitos benefícios, mas desde que seja feito da forma correta. Então, o jejum intermitente tem que ser estudado, não é para todo mundo. Gisele, me fala um pouquinho, isso a gente ouve muito nos pacientes. Eu tenho dificuldade de fazer dieta porque a minha vida... eu tenho que comer às vezes na rua, eu tenho que... não consigo fazer aquela dieta programada porque eu não consigo pesar o alimento, porque eu como fora de casa. Essas dificuldades do dia a dia das pessoas, de trabalho, essa rotina que todo mundo vive meio louca, a pessoa não consegue fazer aquela dieta proposta, né? Então, como minimizar esses problemas de você ter aquela alimentação certa no seu horário de trabalho, no seu horário que você está na rua? Como é que o empresário, por exemplo, ou um médico, ou quem tem aquela rotina de trabalho como é que ele consegue fazer uma dieta, né, estruturada, né, proposta para ele? Como fazer isso? Como minimizar essas dificuldades? Então, a gente tem que levar em consideração na hora de montar uma dieta para a pessoa o estilo de vida, a rotina que a pessoa tem, os horários de trabalho, para conseguir encaixar. Mas assim, o paciente ele tem que fazer um esforço também, Sim, né? Porque assim, não adianta falar assim, então tá bom, então você vai comer assim, do jeito que você já faz, aí não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Então ele tem que ter um pouquinho de esforço para tentar se alimentar melhor. Algumas coisas que a gente pode fazer é usar suplementos que vão facilitar ali no dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali à tarde, a gente quer incluir um lanche. A gente vai pegar uma proteína e vai ser aquilo ali, que a pessoa onde ela estiver, ela joga uma água dentro de uma shakeira e toma a proteína dela. Tá alimentado, tá ótimo, né? Agora, assim, as principais refeições, almoço, jantar, realmente a pessoa vai ter que tentar se organizar para fazer a dieta, né? Num primeiro momento, a gente vai precisar pesar essa comida. Eu falo muito para os meus pacientes, não tem como, você tem que ter uma noção da quantidade. Você não vai pesar sempre, mas num primeiro momento, você precisa saber o que é 150 gramas de proteína, né? Porque se eu colocar lá 2 pedaços de bifes médio, e aí? O que é médio para você? O que é médio? Né? É a palma da sua mão. Olha a sua mão e a minha, a diferença. Né? Então, qual era a espessura desse bife? Então, não, é 150 gramas. Tu vai pesar no início, ali 1 semana, 10 dias, você vai ter que pesar essa comida? Tu vai ter que pesar. Pede a marmita de fora. Eu não sou contra restaurantes, que as pessoas comem restaurantes, é isso aí mesmo que você vai comer, é comida de verdade. Mas aí tu vai pedir ali tua marmita, vai montar no seu prato aquela comida. Então, você vai entender o que são 50 gramas de proteína. Entendeu?
Aí você consegue no self-service, porque você tem noção da quantidade, Exatamente, né? Então a gente tem que ali num primeiro momento entender da dieta que você está fazendo, né? Então entender daquela quantidade e aí a gente vai usar com certeza algumas coisas para facilitar, que seriam os suplementos, né? Sim. Então é possível, eu tenho um paciente que eu coloco café, almoço e jantar só. A pessoa não vai ter lanche, porque não existe na rotina dela ter um lanche, né? Sim, algumas pessoas, infelizmente, né? A gente tem a rotina de trabalho mais corrida, e aí vai ter pessoas que vão ter que jantar 9, 10 horas da noite. Sim, adianta eu falar para essa pessoa, você vai parar no meio da noite, no meio do seu trabalho, 7 horas da noite, vai fazer uma refeição? A pessoa não vai, ela vai fazer uma semana. Depois ela não vai mais. Então a gente tem que trabalhar com a realidade da pessoa, mas assim, eu sempre falo com os meus pacientes, qual que é o seu melhor? O que a gente dá para fazer para você se organizar melhor? Então, eu vou encaixar na sua rotina? Vou. Mas o que aqui na sua rotina a gente consegue mudar para você levar essa dieta por mais tempo? Eu falo muito assim também, né? Dieta é estilo de vida. Dieta não é uma coisa que você vai fazer nesse momento para emagrecer, para aquela viagem, para alguma coisa específica. Dieta é o que você vai fazer a sua vida inteira. Sim. Então, é estilo de vida. É o que você vai fazer a maior parte do tempo. As outras coisas são exceções. Então, ali no seu estilo de vida, cabe as exceções, né? Mas a gente precisa achar a sua dieta. Sim. Então, a dieta que dá certo para você, Bruno, não é a dieta que dá certo para mim, né? Então, a gente precisa achar qual é a dieta que dá certo para você levar para o resto da vida. E a questão do horário, né? Eu faço uma medicina do estilo de vida, uma capacitação, em que a gente sempre fala de metas, né? Então, assim... Não adianta você querer, a pessoa que come 10 horas da noite está acostumada a comer 10 horas da noite, não adianta dizer para ela, agora você tem que comer 6 horas. Estabeleça metas para ela, né? Então, essa semana você vai comer 9h30. Daqui a 2 semanas você vai comer 9 horas. Então, estabelecer metas é muito interessante para a gente tentar minimizar esses problemas, né? Tentar criar um novo hábito. Criar um novo hábito, exato. Então, é através da mudança de hábito, né, que leva a mudança de estilo de vida, que você vai conseguir o resultado de longo prazo. Né? Senão tudo vai voltar daqui a pouco. É igual o café da manhã, né? Não adianta o meu paciente que chega lá, que passou a vida inteira, não, doutora, desde a minha infância, eu não sinto fome de manhã, eu não como de manhã. Adianta eu falar, não, a partir de hoje você vai sentar e você vai comer um pão, um cuscuz, um ovo, uma fruta. A pessoa não vai, não vai. Viveu a vida toda de um jeito, não vai mudar. Então, aí a gente fala assim, vamos tentar, vamos ver o que é possível a gente começar. Então, a gente começa ali com uma fruta, com um ovo, algo que é possível, o mínimo possível. Vamos tentar mudar esse hábito. E aí, a maioria das pessoas que realmente estão dispostas, né, a fazer essa mudança de hábito, quando você vai indo devagar fazendo, consegue, né? Mas essas mudanças drásticas, né, radicais, não dá, não é sustentável. A partir de hoje eu acordei e agora é assim. Não é sustentável. Não vai, né? Começa vai na empolgação, aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, dura muito, uma semana, acabou. Ai, mas hoje eu já acordei sem vontade de comer, não vou comer. E aí já volta tudo que era antes. Então, é melhor a gente fazer pequenas metas alcançáveis, né? E você ir progredindo do que você começar com uma grande meta que não vai sustentar. Então, algo que também Gisele, eu vejo que é muito importante, você faz muito isso, é aquele negócio de personalizar um pouquinho a dieta também, né? E existe um exame que é muito interessante, dá uma informação muito boa, que é a calorimetria. É outro exame que é muito interessante e que as pessoas às vezes não conhecem e que dá em grandes informações para personalizar uma dieta, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre para que serve a calorimetria, né? O que ela te ajuda e o que principalmente vai ajudar o paciente você fazer um exame como esse. Então tá, gente, primeiro, a calorimetria indireta, ela é o exame que vai medir pra gente a sua taxa metabólica basal. O que é isso? Quantidade de calorias que seu corpo vai gastar em repouso. Então, em cima dessa informação, é que a gente vai montar qualquer dieta para o seu objetivo. Sim. Quando a gente não tem esse exame, a gente usa uma fórmula, né? Então, a bioimpedância, por exemplo, ela me dá uma taxa metabólica basal prevista. Ela vai levar em consideração peso, altura, sexo, idade e massa muscular. Sim. Ela joga em uma fórmula e ela vai me dar ali para a população em geral. Quando a gente fala em calorimetria, a gente fala na sua taxa metabólica basal, porque a gente vai fazer um exame que vai ficar 15 minutinhos respirando ali no aparelho, de acordo com a sua troca gasosa,
esse aparelho vai dar para a gente a sua taxa metabólica basal. O que eu vejo muito em consultório é a diferença entre o resultado dessa fórmula com o resultado real, né? Então, a gente tem ali tanto ajuda a gente no emagrecimento como ganho de massa. Como eu tenho pacientes que vêm tentando emagrecer, a gente estava usando ali então a fórmula, né? E não consegue. Quando a gente faz a calorimetria, a gente consegue ter a taxa metabólica basal certa, aí em cima dessa informação a gente começa a ter resultado. E você tendo a taxa metabólica basal, para emagrecer, você tem que fazer uma dieta com déficit. Com déficit abaixo daquilo ali. Então você tem que. É o déficit calórico que a gente sempre, né? A gente fala muito disso, né? Déficit calórico, quer dizer, você tem que consumir menos do que você está gastando se não fizesse nada, no caso da calorimetria, em repouso, né? Isso, em repouso. Em repouso. Então a gente teria que usar no mínimo aquilo ali, né? O que a gente vê muito também, Bruno, é a pessoa que, por exemplo, a taxa metabólica basal dela dá ali 1.600. A pessoa está consumindo 900 calorias. Nossa, doutora, mas eu não como nada, já como muito pouco, não emagreço. Por quê? Ela não está chegando nem perto da taxa metabólica basal dela. Sim. O nosso corpo, ele é inteligente, né? E o processo de emagrecimento gasta energia, né? Sim. Ele prefere poupar a energia que você come para te manter vivo, para fazer você sobreviver. Ele não vai usar para queimar caloria. Sim. Então, o que acontece muito é o paciente que chega lá, que não está comendo nada, ele começa a comer um pouquinho mais, a gente ajusta a dieta dele com nutrientes, com um pouquinho mais de calorias, e é como se ele ativasse o processo de emagrecimento, né? No emagrecimento, quando a gente fala em medicamento, né? Quando a gente fala no paciente que está sendo tratado lá no instituto com medicamento, a calorimetria é interessante para a gente conseguir acompanhar o metabolismo desse paciente. Então, quando ele começa o tratamento, se ele está usando esse medicamento e ele não segue uma dieta, ele só para de comer, é aquela hora que a gente fala que o metabolismo dele vai lá para o chão. Sim. Porque ele tem que usar o medicamento para mudar os hábitos, né? Para seguir uma dieta, para conseguir se alimentar bem. Então, usa esse medicamento ao seu favor, para mudar o hábito. Sim. Então, a gente faz a calorimetria. A gente não vai bater ali a meta que a calorimetria manda. Eu explico muito para os pacientes. Por quê? Porque ele está medicado. Então, ele não vai conseguir comer muito. Mas ele tem que comer pelo menos uma quantidade ali de proteína, de carboidrato, para a gente conseguir manter esse metabolismo. Daqui a um tempo a gente faz de novo para acompanhar se não está existindo a perca desse metabolismo, deixando esse metabolismo mais lento, porque não é interessante. Sim. Porque a gente não quer esse paciente tomando a mesma dose de remédio para o resto da vida, né? Sim, exatamente. A intenção é ir diminuindo a dose, né? Então, tem que ter essa mudança de hábito para que o metabolismo da pessoa não fique mais lento e ela engorde com facilidade, né? É isso aí. E para vocês verem a complexidade que é você, às vezes, emagrecer um paciente. E não é só medicação. Não é só, né? As coisas têm que ser sinérgicas, têm que caminhar juntas. E eu sempre falo isso para o paciente. Medicações injetáveis, dieta, acompanhada com um profissional nutricionista, atividade física, de preferência com personal, um profissional de educação física, né? E tem algo que é muito importante, sono de qualidade. Então, sono, se você não tiver o sono, é muito claro isso para mim, quando os pacientes dizem, essa semana eu não consegui dormir nada, e eu acompanho os pacientes semanalmente, o peso desse paciente. O que foi que aconteceu de errado? Eu não dormi essa semana. Então, assim, sono é algo muito importante. Então, é um conjunto de fatores ali que a gente quer que o paciente perca peso, mas a gente quer que o paciente também tenha uma longevidade saudável, e isso é muito, né, com muito olhar sobre a parte do músculo do paciente. Né? Então, é um trabalho realmente muito legal que a gente está fazendo lá no Instituto, conversando muito, trocando muita ideia e tendo muito resultado. Né? A doutora Gisele está tendo muito resultado lá com a gente também. Então, é um conjunto de esforços para, no final das contas, trazer o que é melhor para o paciente. Trazer saúde, bem-estar e longevidade. Mais alguma coisinha, Gisele? Só isso mesmo. Podemos encerrar a nossa segunda. Rendeu muito, né? Exatamente. Muita informação interessante para os pacientes. E eu acho que o mais importante é o paciente realmente entender
que o emagrecimento ou o ganho de massa muscular e principalmente a longevidade, né? A pessoa ganhar qualidade de vida, não é só uma coisa, né? Não é só uma coisa. É um conjunto. É muita informação, é muita complexidade ali e não é igual um para o outro, né? Porque muita gente fala assim, não, mas o meu irmão tomou essa dosagem desse medicamento e emagreceu. Aí você vai lá e pega o mesmo medicamento e toma. E os efeitos colaterais? Quem vai te acompanhar naquilo ali, né? E a mudança no seu estilo de vida. Então, cada paciente é diferente, é muita informação solta na internet, é muita informação legal que a gente falou aqui também, mas o mais importante é entender que cada pessoa é única, cada pessoa é diferente e ela tem que estar bem acompanhada para que realmente dê certo o resultado que ela quiser. É isso aí. Então, pessoal, fica ligada nesse detalhe, né? Fica ligada nessa dica, né? Não tome medicação sozinha, né? Não vá ali na farmácia, não traga uma medicação de fora que você viu na internet e compra e se aplique. Porque isso pode não ser bom para você, pode não trazer o resultado, você pode gastar muito, inclusive, sem trazer resultado. Não faça uma dieta que você viu ali na internet também, sem acompanhamento do profissional. Você viu a importância que tem a bioimpedância e a calorimetria para definir o que é melhor realmente para você. E também nem fique fazendo atividade física sem nenhuma orientação. Então, essas são dicas para que realmente você tenha o melhor resultado. E para isso, a gente está com a equipe aí completa para atender todos vocês. Valeu, obrigado, Gisele. Valeu. Show de bola, valeu. Arrasamos.